Muito bom dia, sejam bem-vindos ao Agrofag desse domingo, dia 12 de novembro de 2023. A partir de agora você fica por dentro das notícias que são importantes para o setor agropecuário, né, professor? Muito bom dia. Bom dia, Antoniela, bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa programação. Na edição de hoje vocês vão acompanhar. Espécie de picão preto resistente ao glifosato é registrada em lavouras na região centro-oeste do estado. A preocupação agora é combater a planta daninha e evitar que ela se espalhe por outras regiões. O cultivo de menta pode ser uma boa opção de renda para o produtor rural. Vamos falar sobre biosoluções para as lavouras. Especialistas orientam sobre a produção com menos resíduos químicos. O projeto da BASF leva informações técnicas sobre o controle das principais doenças que afetam as plantas de soja. E você vai conhecer como funciona o consórcio de mandioca com feijão. É agora, o Agrofag está no ar. A ocorrência de uma planta daninha conhecida como picão preto não é uma novidade nas lavouras, mas o registro de uma espécie que é resistente ao herbicida glifosato está chamando a atenção dos produtores rurais. Professor, o senhor ouviu comentários, inclusive, sobre esse assunto, né? Já ouvi, é preocupante essa resistência ao glifosato, né? E aconteceu aqui em Jurana, né, próximo a Campo Mourão. É isso aí, professor. O registro aconteceu recentemente em uma propriedade na cidade de Juranda, a 115 quilômetros de Cascavel. Agora os pesquisadores estão estudando técnicas de manejo para o controle dessas plantas. O Paulo é produtor rural em Juranda, região centro-oeste do Paraná. Engenheiro agrônomo formado, há cerca de 10 anos ele trabalha com o pai na área de lavoura que ocupa 500 hectares. Desde a última safra de soja, ele vem enfrentando dificuldade para combater uma planta daninha que é bastante conhecida dos agricultores, o picão preto. E o que chamou a atenção do Paulo foi que essa espécie se revelou resistente ao glifosato. Ano passado a gente fez a aplicação do glifosato em área total aqui, né? E depois da aplicação a gente percebeu reboleiras de picão em algumas manchas, né? A princípio a gente achou que era alguma falha de aplicação, acabamos reaplicando esse glifosato nessas manchas e ainda assim sobrou plantas daninhas. Aí a equipe da Coamo já foi identificando que em outras áreas da região já estava tendo esse problema de planta daninha resistente. O picão ele também é resistente a outro mecanismo que é a ALS, então para emergente que a gente estava utilizando também não ia segurar ela. A ideia, na verdade, era ter feito um outro pré-emergente aqui, mas devido à janela curta entre a colheita do milho e o plantio da soja, não deu oportunidade de a gente fazer um trabalho diferenciado. Então a gente acabou tendo que fazer, em pós-emergência, outras estratégias de herbicidas mais antigos, que já tinham até sido parados de ser utilizados, e a gente acabou... Estamos fazendo testes para ver qual que vai ser a solução para esse novo problema na agricultura. Então, a partir do momento que você identificou, já foi feita uma coleta também para a pesquisa? Na nossa área em si não, mas áreas vizinhas que são muito próximas aqui, né? A gente está num raio aqui de uns 3 quilômetros, que todas as áreas vizinhas praticamente estão tendo essa incidência dessa planta daninha resistente. Então acabou que, como a gente fez 2 aplicações em pós-emergência de glifosato e não matou, a gente só precisava do laudo científico, né? E acabou saindo um artigo agora do Fernando Adegas, comprovando essa resistência. O Leonardo é o agrônomo da cooperativa que presta assistência à região. Ele foi informado assim que os agricultores identificaram o problema. A gente começou a perceber, os nossos técnicos aqui da Coamo, aqui na região de Juranda, que em algumas propriedades, após as aplicações de glifosato, não estava ocorrendo a morte de algumas plantas, né? No caso do picão. Com isso, a gente levantou essa possibilidade de ser realmente uma resistência. Passamos para a nossa fazenda experimental, a Coamo tem todo um setor ligado a teste de produto e tudo mais. A partir daí, foi levado para a Embrapa Soja, na pessoa do Fernando Adegas, né, que é um pesquisador que tem muito vínculo junto à Coamo. Foi voltado às propriedades, coletado semente, e aí foi feito todo um estudo científico em cima dessas plantas, né, para poder comprovar, né, que hoje é comprovado por meio de artigo científico, foi comprovado uma resistência realmente ao glifosato das plantas de picão que estão nessa região, né? Nós estamos aqui na beira da 369, então toda uma região aqui a gente já tem picão resistente aqui na região. Essa resistência ele acaba atrapalhando na produtividade? Com toda certeza, né? Toda vez que a gente tem uma planta
que está ocupando o mesmo espaço da lavoura, né? A gente tem uma competição por água, luz, nutrientes, né? E vai tirar a produtividade, né? Sem contar o seguinte, que o glifosato hoje é uma ferramenta de extrema importância dentro do manejo da soja, né? A gente sabe que se a gente perder essa ferramenta, vai onerar muito todo o cultivo, vai aumentar o custo. Então, inclusive nós temos aprendido a trabalhar com outras ferramentas para poder dar mais longevidade ao glifosato. E no momento que a gente tem uma planta que não tem tido mais o controle via glifosato, a gente tem que arrumar outras alternativas. Que inclusive na área que a gente está aqui, né, nós estamos trabalhando com outras alternativas para tentar controlar o picão, que aqui já é comprovadamente resistente. Porém, o custo disso vai aumentar, né, e no final diminuir a rentabilidade do produtor. A ocorrência desta espécie de picão preto não está afetando de forma significativa a atual safra. No entanto, os agricultores estão cientes de que é crucial encontrar um método de controle eficiente para evitar que a infestação de plantas daninhas resistentes ao glifosato se torne um problema mais sério para o futuro. Leonardo, qual o impacto de não combater essa planta daninha? Se a gente olhar aqui, né, nós estamos numa mancha aqui, mais ou menos em 1 metro quadrado a gente tem cerca de 8 plantas daninhas. Com esse tamanho aqui ela parece inofensiva, mas essa planta vai crescer, vai florescer e vai ter um impacto muito grande em produtividade. Sem contar o seguinte, né, que a dispersão dessas plantas é muito fácil. Então, se a gente não adotar nenhuma estratégia de manejo aqui, essa planta vai gerar um volume de sementes muito alto, né, que vai contaminar aqui, além dessa área, várias outras, né, podendo gerar um impacto grande na agricultura local. E se a gente permitir que essas sementes cheguem a outros locais, a gente pode ter um impacto nacional ao longo do tempo aí. A descoberta da nova espécie de picão preto chamou a atenção dos pesquisadores da Embrapa. O Fernando foi o responsável pela pesquisa que comprovou a resistência da planta daninha ao glifosato. Ele destaca como foi o processo para avaliar e chegar nesse resultado. A gente faz uma série de estudos, né, para ver se isso pode ser resistência. O que é resistência de planta daninha ao herbicida? Aquele herbicida a determinada dose controlava a planta, e aí você aplica a mesma dose e não controla mais, né? Então, quando tem algum escape, a gente vai ver, opa, será que é resistência? Então, o que foi feito? Bom, foi feita uma nova aplicação do mesmo produto, no caso do glifosato, com dose mais alta, o dobro da dose, no próprio campo, e as plantas escaparam. Bom, a partir do momento que realmente comprovou que no campo não foi controlado, o que a gente faz? A gente coleta plantas, as próprias plantas remanescentes ou semente dessas plantas, leva para a casa de vegetação, aqui para a Embrapa, né, e a gente faz os testes normais de resistência, que é fazer o quê? Semear essa semente que foi coletada no campo, né, e aplicar o mesmo produto em várias dosagens, para a gente ver se tem controle ou não, né, comparando com alguns outros herbicidas que poderiam controlar. A partir daí a gente coleta, se realmente não houve controle, a gente coleta essa semente, planta novamente, quer dizer, tem a geração que a gente chama F2 da casa de vegetação, porque a resistência ela tem que ser dável, né, quer dizer, tem que passar da mãe para o filho, né, e no caso da primeira geração para a segunda geração do picão. E a gente repete os mesmos estudos para comprovar ou não da resistência, e nesse caso do picão foi comprovada a resistência. Então todo esse processo foi feito lá desde da área do produtor em Juranda até aqui na Embrapa Soja. O pesquisador também deixa um alerta aos produtores para as próximas safras, como alternativas ao glifosato e boas práticas agrícolas. O primeiro aspecto importante, como esse picão é resistente ao glifosato, é buscar alternativas ao glifosato, né? Alternativas já existentes, tanto de pré-emergência, né, de produtos aplicados no solo, que são diferentes do glifosato, e até alguns herbicidas na pós-emergência. Então, a primeira solução é buscar alternativas ao glifosato, trocar o glifosato, rotacionar o glifosato com outros produtos. E depois fazer isso tanto na soja quanto no milho. E, se possível, fazer essas coberturas de solo com cobertura verde palhada para diminuir a infestação. Então, basicamente, diminuir o uso do glifosato, trocar esse produto, rotacionar esse produto e manter as boas práticas agrícolas para controlar essa infestação inicial de resistência. Para o Paulo, o desafio agora é encontrar técnicas de controle e combate à nova planta daninha.
Aqui nessa área que foi afetada, você usou então outros controles, e aí com esses outros controles você já viu que deu algum resultado? Então, aqui eu sou da era já do soja resistente a glifosato, a gente sempre acaba aplicando quando as plantas daninhas já estavam um pouco maiores. Então, para esse tipo de herbicida antigo que a gente está voltando, deveria ter entrado mais cedo, com uma planta daninha um pouco menor. Mas a gente acabou entrando, fazendo um pedaço, a gente não aplicou em área total, aplicamos em manchas, onde a gente sabia que tinha. E ainda assim está dando um controle satisfatório. Para ser um teste que a gente está fazendo, a gente está conseguindo um resultado bom. E eu acho que tem que continuar os estudos para ver qual que vai ser a continuidade do trabalho. E no caso, você acredita que vai afetar um pouco da produtividade? Nesse primeiro ano não, mas se a gente não conseguir controlar e ela aumentar a infestação a um ponto de fugir de controle, com certeza. O próximo passo agora então seria? O próximo passo, neste momento, nós estamos trabalhando com alguns outros produtos em pós-plantio, que a gente chama, né? Que é o controle pós, depois que a soja nasceu. Contudo, a gente sabe que uma ferramenta importante é o uso de pré-emergente, né? Então a gente aplica um produto antes de fazer o cultivo da soja, que impede a germinação dessas sementes, né? Então a gente vai entrar dentro de uma lavoura que vai estar limpa, né? E a gente vai conseguir ter uma redução bem grande da emergência, do nascimento do picão aqui na área. O glifosato é um herbicida muito importante e revolucionário na agricultura, né? Mas como a gente consegue perceber agora, algumas plantas estão criando essa resistência a ele, né, professor? Pois é, Antoniela, o processo do glifosato veio revolucionar a agricultura brasileira, né? Então, algumas espécies, né, que têm tolerância, algumas espécies cultivadas foram introduzidas tolerância ao glifosato, né? E aí você passa o glifosato, mata as plantas daninhas. O que acontece? O uso contínuo somente de um princípio ativo vai causando a seleção de plantas. E com o passar do tempo, várias plantas se tornaram resistentes ao glifosato. E o picão preto é uma mais nova vamos assim, descoberta, né, sobre essa resistência que nos preocupa muito. Ora, o que tem que fazer? O agricultor tem que fazer uso de produtos químicos alternativos para não provocar essa seleção. Sabemos que a aplicação de um único produto, de um princípio ativo, vai causar sim a seleção de plantas resistentes. E não podemos descuidar muito não, porque existem outras plantas que são tolerantes já ao glifosato, não são resistentes, mas são tolerantes. Então nós podemos ter no futuro aí uma inviabilidade ou um uso menor, certo, do glifosato, que foi um grande avanço para a agricultura, onde você aumenta os seus índices de produtividade, podendo passar esse herbicida glifosato mesmo com a soja ou o milho, né, ou algodão já desenvolvido, né? É uma facilidade que o agricultor tem. Então ele tem que tomar cuidado, usar princípios alternativos, né, para controlar suas plantadinhas, para que não ocorra essa resistência. O cultivo de menta pode ser uma ótima alternativa de diversificação e aumentar a renda na propriedade. Essa é a dica de hoje no quadro Fazenda Escola. Com seu aroma refrescante e propriedades diversificadas, a menta tem se tornado uma cultura promissora para os produtores brasileiros. Originária da região do Mediterrâneo, a menta pertence à família das lamiáceas, que encontrou no solo brasileiro condições propícias para seu desenvolvimento, impulsionando uma produção de alta qualidade e demanda crescente. A menta é apreciada por suas diversas aplicações, desde a indústria de alimento e bebidas até a produção de cosméticos e medicamentos. Seu óleo essencial é um dos mais valorizados no mercado global devido às suas propriedades medicinais, refrescantes e aromáticas. A produção de menta no Brasil está ganhando força em diversas regiões do país, especialmente em áreas com condições climáticas ideais, como o Sul e o Sudeste. São regiões que oferecem o equilíbrio ideal de luz solar, umidade e solo adequado para o cultivo dessa planta. E com isso, os agricultores têm investido em técnicas de cultivo específicas para a menta, incluindo sistema de irrigação, manejo integrado de pragas e doenças, além de cuidados com a colheita e pós-colheita. Mas o que tem se destacado mesmo é a produção orgânica, atendendo um público crescente, que são as de produtos mais naturais e sustentáveis. E essa crescente demanda por produtos naturais aliada ao potencial econômico da menta sugere um futuro promissor para os produtores brasileiros. O estímulo ao desenvolvimento de novas tecnologias, a pesquisa e o investimento em práticas sustentáveis são chaves para o fortalecimento dessa cultura no país.
Além disso, a diversificação dos produtos derivados da menta tem impulsionado o mercado interno. Empresas locais têm explorado a produção de chás, óleos essenciais, balas, pastilhas, cremes e outros produtos aromáticos, proporcionando um valor agregado ao consumidor final e abrindo novas oportunidades de negócio. Não deixe de acompanhar o @agrofag nas redes sociais. Nos vemos na semana que vem e até lá! Valeu, Isa! E agora é hora da gente responder perguntas de agricultores de todo o Brasil. Vamos lá, professor? Vamos lá. O Alessandro de Jesus, que é da cidade de Águas Lindas, no estado de Goiás, assistiu a reportagem que fizemos sobre a criação de rãs. Olha só, essa matéria está disponível no nosso canal no YouTube e nela a gente mostra a criação do seu Omídio, que é lá da cidade de Toledo. Ele trabalha há mais de 30 anos com essa atividade. Para você que quer assistir, também tem QR Code na tela e você pode conferir então os detalhes aí dessa produção. E o Alessandro mandou um comentário para a nossa equipe, querendo saber, olha só, o contato do produtor para conversar com ele sobre o manejo, dessa produção. Alessandro, nós entramos em contato com o seu Omídio e ele disse que está à disposição para esclarecer dúvidas e orientar sobre a produção. Anota aí o telefone dele para você conversar com ele. 45999931291. Agora tem uma dica sobre outro conteúdo que está no nosso canal no YouTube, são os novos episódios do Agrocast FAG. Olha só, esse, por exemplo, a gente conversou sobre biosoluções para a agricultura com a equipe Rovensa Next. Inclusive a Débora e o Bernardo vão estar aqui com a gente daqui a pouco no estúdio para continuar falando sobre esse assunto que é tão importante. Esse foi o episódio 35. Além dele, nessa semana a gente também gravou com a equipe aí, olha só, da KWS, falando sobre a importância do tratamento de sementes associado à plantabilidade. Tivemos a participação, então, da equipe KWS também, um ótimo episódio. Além desses dois, a equipe Omnia também esteve com a gente no estúdio falando sobre interação de substâncias úmicas com bactérias e os benefícios de bioestimulantes. Esse foi o episódio 33. E se você quer acompanhar os conteúdos e informações importantes sobre o agro, aproveita e se inscreve no nosso canal no YouTube. E lembrando que esses episódios do Agrocast FAG estão disponíveis também no Spotify. O manejo fitossanitário das plantas de soja é o tema de um projeto desenvolvido pela BASF. O objetivo é aproximar o produtor rural das informações técnicas sobre o controle das principais doenças que afetam a cultura. As equipes da empresa orientam os profissionais do setor agrícola sobre o manejo das lavouras de soja. Chamado de Conexão BASF, o projeto apresenta informações técnicas de uma forma diferente, em ambientes dentro de uma carreta e também com áreas no campo. Essa semana, o trabalho foi realizado na Fazenda Escola da FAG. Nós acompanhamos a experiência com agricultores, equipes da Copavel e acadêmicos do curso de agronomia. A apresentação começou com sugestões sobre a escolha das cultivares e o tratamento de sementes. Então, quando você tem um polímero que ajuda, o polímero pós-secante tem que ter a característica de ajudar a fazer essa escoação da semente também. Ajudar dentro da máquina a escoar a semente. Já dentro da carreta, vídeos com exemplos de produtores que tiveram boas produtividades, mais economia com sustentabilidade. Em seguida, o grupo acompanhou o levantamento sobre a seleção dos produtos mais indicados para manejos fitossanitários de acordo com o tipo de solo, clima e o ciclo da cultura no campo. É muito importante, como eu sou formanda, já aprendi muita coisa na faculdade, em evento que a gente participa, é uma experiência para a gente, Mais conhecimento é melhor. Como inovações, eles explicaram produtos inovadores que eles estão lançando no mercado. Isso é muito interessante para a gente, Ali dentro, ali na teoria de como estar posicionando ali os diferentes ingredientes ativos e produtos da BASF aí, novas tecnologias que com certeza aí vão estar agregando muito no mercado e depois tendo ali na prática ali como vai ser no campo se comportar a planta. Eu achei legal a iniciativa deles virem aqui mostrar. Eu não sabia que cabia tanta coisa dentro de uma carreta. Aí eles vieram para cá, mostraram e plantaram uma sementinha de interesse dentro de mim. Eu mesma, quando eu me formar, eu pretendo ir para o lado da BASF por conta deles, por conta dessa iniciativa da palestra deles.
Confira agora os preços dos grãos no mercado agrícola. Em Cascavel, a saca da soja R$ 128,00, a saca do milho R$ 44,00 e a saca do trigo R$ 68,00. No próximo bloco, o assunto vai ser biosoluções para as lavouras. Vamos falar sobre nutrição e manejo integrado de doenças. No estúdio, especialistas orientam sobre a produção com menos resíduos químicos. E ainda nessa edição tem consórcio de mandioca com feijão. É já já. City Farm Fag, terceira edição. Agronomia e veterinária, impulsionando o agronegócio brasileiro. Acadêmicos, professores, empresas e produtores congregando conhecimento técnico e científico à realidade do mercado. Nos dias 24 e 25 de novembro, o Centro Fag receberá as maiores marcas do agro nacional em um verdadeiro show de inovação e tecnologia. Estrutura para a alimentação e atrações para toda a família. Venha participar. City Farm Fag. Evoluir e transformar. Nosso agro realiza. Colégio Fag Bilíngue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio Fag Bilíngue. A universidade começa aqui. Cada vez mais futuro e possibilidades. Somos saúde, ciência, carinho e amor. Mensagem, emoção e caráter. Somos agro, meio ambiente e inovação. Empreendedores. Somos a capacidade das máquinas e o coração batendo. Somos estrutura e nota máxima. Educação, trabalho e conquistas. Ambiciosos. Somos dedicados e sonhadores. Somos o Centro Universitário Fag. Cascavel e Toledo. Faça parte. Juntos realizamos. Produzir mais, mas com o uso equilibrado de produtos químicos é um grande desafio para as empresas de insumos agrícolas. Uma delas, a Rovensa Next, desenvolve biosoluções com foco na sustentabilidade. E nós conhecemos um pouco mais sobre 2 produtos da empresa que contribuem para que esse resultado seja alcançado. Aqui na região de Sede Alvorada, interior de Cascavel, o Hyglon iniciou o plantio da soja no dia 12 de setembro. Foi um período de dedicação das equipes no campo até que a área, que tem mais de 500 hectares, fosse finalizada. Hoje, 2 meses após o plantio, as plantas estão em ótimas condições. E para ver a lavoura se desenvolvendo bem desse jeito aqui, o produtor não abre mão de biosoluções. E um desses produtos é um adjuvante, que faz com que os defensivos tenham maior absorção e cobertura sobre as folhas, trazendo mais proteção para as plantas. Há 4 anos, o produtor investe no uso desses produtos que têm base natural e percebe que a absorção dos fungicidas, por exemplo, acontece bem mais rápido. Comecei a usar devido a um ano muito chuvoso e por isso comecemos a usar o Wet City pela rápida absorção nas plantas. Com óleo essencial de casca de laranja na composição, o produto tem capacidade de proteger a camada cerosa das folhas, além de gerar menos resíduos químicos. A equipe da Rovensa Next, a quem pertence a solução, dá o suporte necessário ao agricultor para o manejo. Esses nossos produtos, eles são produtos que não agridem a camada cerosa da folha. Então, pensando numa aplicação do adjuvante mais o fungicida, a gente tem o quê? Um melhor desempenho do fungicida pela questão da absorção, né, desse adjuvante, né, que faz com que melhore essa cauda, que seja absorvida de forma mais rápida, e o fungicida então faça realmente o seu papel, né? Então a gente não tem danos por fitotoxicidade, né, por agressividade que muitas vezes outros produtos podem causar juntamente ao fungicida, né? Por uma questão até de condição climática. Então a gente vê o quê? Uma folha muito mais saudável, um produto, né, um fungicida que tem
que foi muito bem executada a aplicação e fez o seu papel, tem feito o seu papel, e a gente encontra o quê? Planta, então, sadia, que significa planta que produz. Esse ano, o produtor também resolveu testar em uma parte da área um condicionador de solo, aplicado já no sulco de plantio. O produto é composto por um complexo nutricional de base orgânica e contribui com um maior enraizamento e fixação de nitrogênio. O Biosync é um produto relativamente novo que a empresa está trazendo, né? Ela tem em sua composição um dos principais ativos que a empresa trabalha, que é o óleo essencial da casca de laranja, mas também outros componentes que são mais voltados para a nutrição e a parte também de biota do solo, de fazer um condicionamento biológico do solo mesmo, né? E por isso que ele é utilizado mais no sulco de plantio, porque o nosso foco é a biota do solo, é criar um ambiente favorável para que os produtos biológicos que a gente vai utilizar, sejam eles inoculantes, sejam eles defensivos biológicos, como o tricoderma, eles saiam na frente de outros micro-organismos que já estão no solo. Por exemplo, essa é uma região onde se tem muito problemas com doenças de solo, como as risoctonioses, fusarioses. Então, quando você dá um impulso a mais ou dá um ambiente mais favorável para você ter um melhor equilíbrio no solo, favorecendo o micro-organismo como o tricoderma, como os próprios inoculantes, você restabelece esse equilíbrio e essas doenças elas vão causar menos dano ou até mesmo não causar dano, como pode acontecer em algumas safras. E a gente continua aqui no estúdio conversando sobre biosoluções. E para isso a gente recebe Bernardo Vieira, coordenador da área técnica de controle biológico da Rovensa Next. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, prazer estar aqui com vocês. Muito bem. E também a Débora Selk, representante técnica de venda da Rovensa Next. Seja bem-vinda, Débora. Bom dia, agradeço a oportunidade. Para a gente começar o nosso bate-papo aqui no estúdio, como a gente acompanhou na reportagem, né, os produtores já conhecem, né, os produtos de vocês, mas para quem está em casa ainda, para a gente falar da Rovensa, aí, essa é uma empresa que teve aí o nascimento em 2023, mas que já tem uma história muito longa, né, que é composta aí por 10 outras empresas, né, Bernardo? Exatamente. Essa empresa, ou essa nova marca, vamos dizer assim, ela surgiu com 10 empresas que já existiam, algumas desde a década de 60, fora do Brasil, né, como o caso da Rovensa, que antigamente chamava Sapec Agro, outras empresas como Trade Corp, outras empresas como Idai Nature, Oroagri. Então são empresas que já têm uma história, já têm um passado, aí, um legado, e a gente só juntou isso, todas essas empresas, todo esse know-how, para criar a Rovensa Next. Uhum. E hoje vocês trazem aí esse slogan como líder mundial de biosoluções, né, Débora? Então é um compromisso muito grande, mas que é através da pesquisa que vocês têm conquistado esses bons resultados. Com certeza, nós temos um time técnico por trás disso, né, de longa data, né, que vem trazendo todas essas experiências, né, de trabalhos e juntando nessas tecnologias para que a gente chegue hoje onde nós estamos e seguir à frente aí, né, do mercado. Uhum. Hoje, Débora, hoje vocês estão trabalhando com biosoluções, né? Biosoluções é tudo aquilo que você pode colocar no solo, coisas orgânicas ou que possa ajudar a recuperar o solo organicamente, né? Mas para você fazer isso, você também tem produtos que você aplica na planta que são também produtos importantes, né? Nós temos um grupo que nos assistem, que é desde a grande agricultura, as commodities grandes, até o pequeno agricultor familiar. E o forte de vocês, pelo que eu estou vendo da empresa de vocês, são os adjuvantes, né? Eu gostaria que você explicasse o que é um adjuvante. Certo. Nós trazemos aí uma identidade, né, de uma das empresas, como o Bernardo citou, que começou essa história, né, esse caminho no campo com a parte de tecnologia de aplicação, né? Nós então trazemos a tecnologia de aplicação e disseminamos aí em vários países, né? E inclusive no Brasil. E o que a gente traz, né, dentro do nosso portfólio hoje de tecnologia de aplicação dentro da Rovensa Next são produtos focados para esse segmento. A grande diferença dos nossos produtos se baseia nas formulações, né, nessas soluções que vieram aí através de anos de pesquisa para desenvolver produtos cada vez mais à frente
né, do mercado. Então, diferente do que a gente costuma encontrar no campo, né, que são aqueles produtos usados nas caldas de pulverizações, produtos sem nenhum tipo de tecnologia, né, que são aí os óleos minerais, né, que se diferem dos adjuvantes, surfactantes, pela formulação, certo? Já a linha de adjuvantes e surfactantes, trazendo então, né, principalmente para os nossos produtos hoje de tecnologia de aplicação, assim como o WetCity Gold e AirTruck, eles trabalham de uma forma diferenciada. Dentro dessa solução, a gente consegue encontrar um produto que é absorvido de forma mais rápida, que tem os seus 15 minutos de absorção, sem danificar a camada serosa da folha. Por quê? Traz a nossa identidade, produtos de base orgânica, né? Então, biosoluções. A gente tem uma planta que vai receber uma cauda de uma forma muito mais tranquila, porque é algo natural. E esse é o grande start aí da nossa empresa, é o que difere, né, no mercado. E quando a gente traz aí para o AirTruck, ele compõe esse portfólio de tecnologia de aplicação, trabalhando o quê? As adversidades climáticas de momento de aplicação, pensando em deriva. Então, a deriva ela pode ser causada por vários fatores, né, climáticos, dentre vento, dentre inversão térmica e entre outras. Então, nós trazemos esses produtos para que o produtor consiga colocar no seu manejo no momento em que ele necessita, porque nós não temos aí um horário de aplicação totalmente seguro durante um dia. Então, a gente precisa criar esse ambiente, a gente precisa criar essa possibilidade. E é o que nós hoje trazemos para o produtor rural. Falando um pouquinho mais claro, vamos dizer assim, o óleo mineral, eu captei a sua ideia, mas talvez o público nosso não captou. O óleo mineral seria de mais prolongado e prejudicaria ou daria alguns problemas para a planta, enquanto que o adjuvante de vocês é aquele de ação rápida, onde não vai acontecer nada com a folha, vamos dizer assim. Exatamente. Os óleos minerais, eles são produtos que trabalham com uma formulação diferenciada, um produto que trabalha com pH diferenciado. Também, quando se trata de absorção, a gente agora, né, entra aí já nas próximas aplicações que entram nas aplicações de fungicida, né, aqui na nossa região. E o que acontece? Comparando o momento, né, horário e de absorção de um produto para o outro, a gente tem uma absorção muito mais lenta quando a gente usa, então, do óleo mineral, né? Uma absorção de fungicida, por exemplo, pode chegar até 4 horas, né? Quando se faz o uso de óleo mineral. Enquanto com esses adjuvantes, né? A base do óleo essencial da casca da laranja, a gente consegue trazer esse tempo para 15 minutos. Ou seja, em um ano onde temos a previsão aí do El Niño ser um ano mais chuvoso, nós precisamos criar essa condição de absorção mais rápida dos produtos aplicados na folha para serem melhor absorvidos, né, e a planta estar protegida, né, desde a parte superior ao baixeiro, que é o que a gente precisa sempre estar de olho, né? E tanto que na nossa reportagem a gente confere que o produtor falando aí que uma das principais vantagens da utilização desse tipo de produto foi em relação a essa segurança após a chuva, né? Até no momento que aí 15 minutos de absorção, o tempo que ele ganha, né, em relação a esses produtos passarem por um processo de repente de lixiviação ou algo do tipo, né, de dispersão. E aí nesse caso você comentou do óleo essencial da casca da laranja, queria que vocês explicassem uma das grandes bases aí desde que a gente acompanhava, né, do histórico da Oroagri e agora vocês trabalhando bastante nessa questão, de que maneira que acontece? Quais são os benefícios do óleo essencial da casca da laranja para os outros produtos também, Bernardo? Perfeito. Bom, primeiro que é um produto, assim, base orgânica, né? Então, isso daí já torna ele muito mais amigável ao ambiente, é muito menos agressivo, como a Débora estava comentando, né? Tem uma outra grande vantagem também, que ele, até então, era um subproduto da produção de suco de laranja, né? Então, era um passivo, vamos dizer assim. E o que a gente conseguiu fazer com isso foi dar uma destinação extremamente nobre para o óleo essencial da casca de laranja, né? Então, tanto que hoje esse óleo ele é até mais valorizado que o próprio suco em alguns lugares, né? Então, a gente pegou um passivo ambiental e transformou ele num ativo valioso, vamos dizer assim. Isso é muito vantajoso quando a gente pensa em sustentabilidade, em economia circular, enfim.
E para a agricultura, como eu disse, né, ele é uma base orgânica, ele tem dentro da sua composição diversos ativos químicos, vitaminas, diversos compostos químicos ali. O delimoleno é um deles, né? Muita gente confunde, acha que o óleo da casca de laranja é o delimoleno. Ele é um dos componentes que está dentro do óleo essencial da casca de laranja e que vai cumprir aí diversas funções. Então hoje a gente usa para diversos produtos, a Auroagri que trouxe muito isso para dentro da Rovensa Next, né? A gente usa ele como fonte para vários produtos, que vai desde a tecnologia de aplicação até a parte de defesa de planta, controle de pragas e doenças, como é o caso do Prevan, é um fungicida, inseticida à base do óleo da casca de laranja, e como um condicionador biológico do solo também, como é o caso de um produto chamado Biosync, que ele vai dar aí, como o próprio nome diz, né, ele vai dar condições para a biota do solo, para as raízes se desenvolverem de uma maneira mais eficiente, mais eficaz. Então, assim, os usos são diversos, né? Ô, Bernardo, pelo que você está falando aí, vocês estão trabalhando então com a agricultura regenerativa, vamos dizer assim, dar ao solo, né, as condições, voltar às condições antigas, né, usando, vamos dizer, a natureza para poder favorecer a planta. Exatamente. Eu acho que é a grande base hoje, né? A gente conhece muito bem... É a grande onda que vem, né? Os bioinsumos, né? Exatamente. A grande onda é duradoura, né? Veio para ficar mesmo, né? E até o nosso diretor de marketing, ele fala que a gente está criando a nossa própria onda, né? Então existe uma onda dos biodefensivos, que é uma onda que também veio para ficar. Tudo indica aí, os números indicam que ela veio para ficar mesmo, os agricultores cada vez utilizando mais. Mas a gente quer criar a nossa própria onda, que é das biosoluções, que é justamente isso, de trazer esses produtos para trazer um equilíbrio maior no solo. E tudo que a gente precisa está lá, né? Só que muitas vezes a gente gera o desequilíbrio e que vai acabar gerando aí doenças, vai acabar trazendo aí perda de produtividade. Então a gente está trabalhando muito nessa linha mesmo. Muito bem. E Débora, o que você acha da agricultura regenerativa com esses bioinsumos? A empresa como que está pensando além do que o Bernardo falou? Eu digo que uma das grandes características da empresa hoje é isso, é pensar, né, nesses produtos aí mais biorracionais, né? De que forma? A gente reaproveitar aquilo que já tem e melhorar aquilo que a gente já tem. Então, a gente explorar de uma forma sustentável todo aquele solo, né, aquele ambiente, para que a gente consiga ter um equilíbrio, né, lá na frente dos impactos que venham a acontecer, né. Então a gente pensa muito nisso, em reaproveitar aquilo que tem e melhorar já aquilo que a gente já está trabalhando, né. Então é uma visão muito segura que a empresa tem sobre isso. Nós vamos pensar que os insumos defensivos agrícolas não vão ser eliminados, né? Mas vai haver um equilíbrio maior utilizando os bioinsumos como vocês estão aí nessa linha de frente, né? Exatamente. Tanto esses produtos pensados que entram, né, nas biosoluções, assim como produtos à base de fermentados, à base, né, de óleos essenciais e também os micro-organismos, eles vieram para quê? Serem um componente, né? Um componente daquilo que a gente já vem trabalhando, né? Daquele manejo que a gente já vem trabalhando. Para o quê? Para que a gente para que nós não percamos, né, essas moléculas químicas e que a gente consiga preservar isso de uma forma segura, né? Então eles vieram para ser realmente um grande casamento, né, entre os dois, para que eles consigam trabalhar da melhor forma possível sem perder qualidade. É aquele manejo integrado, né? Exato. E eu queria até só complementar um ponto, que hoje as grandes empresas de defensivo químico, elas estão entrando cada vez mais forte nesse mercado de biodefensivos. E olha a mensagem forte que isso passa, que as empresas de defensivo químico estão falando, a gente não pode ficar só no defensivo químico, a gente tem que ter também os biodefensivos para proteger a nossa molécula, para trabalhar com manejo integrado de praga. Então é uma mensagem muito forte de que essa onda ela veio para ficar porque ela realmente entrega resultado, entrega sustentabilidade, entrega tudo que ela se propõe a entregar, né?
E a gente vê que a agricultura teve várias revoluções, a Revolução Verde, dos adubos, dos inseticidas, dos fungicidas, né? E agora vem o bioinsumo, né? O que tem que ver é um equilíbrio disso tudo, né? E é gratificante a gente saber que as empresas de produtos químicos também estão preocupadas. E vocês parecem que estão na vanguarda disso aí, né? A gente hoje gosta vocês de estão bem pensar avançados, né? Com certeza. Até trazendo de volta a questão do nosso histórico, né? Que a gente é formado por 10 empresas, muitas delas aí desde a década de 60, 70, e algumas delas trabalhando com essas biosoluções, com micro-organismos. Por exemplo, a Microquímica, uma empresa nacional que faz parte do grupo Rovensa, ela foi uma das pioneiras a trabalhar com inoculantes no Brasil. E inoculante é um produto biológico, são bactérias que a gente precisa utilizar, que a gente precisa crescer, estabilizar para utilizar na lavoura, né? Então, tem essa história, tem esse know-how, tem muito conhecimento, tem conhecimento em diversas áreas, tecnologia de aplicação, fertilizantes, fermentação, biodefensivos. Então, eu acredito que a gente esteja na vanguarda, sim. E eu vou acrescentar um tópico que a Rovensa tem experiência também, que é na criatividade, porque eu falo isso porque daqui a pouco tem o City Farm aí, vocês são uma das empresas parceiras, mas a criatividade no sentido de demonstração para o produtor. É interessante o produtor que participa das noites de campo, né? As tendas que vocês criam para trazer aí uma experiência para que ele possa participar e, inclusive, vocês têm esse tipo de demonstração no City Farm nesse ano também. Queria que vocês já dessem aí alguma dica para quem está nos acompanhando, o que vai ter da Rovensa Next no City Farm. Com certeza. Nós viemos sempre de uma forma a deixar o nosso rastro, né? E a Tecnotenda, que nós já viemos trabalhando, né, desde a Orotenda, né, sempre veio participando, né, do City Farm FAG com muita tecnologia e muitas ferramentas pensadas pelas nossas equipes, né, equipes de marketing, equipe de pesquisa, né, os nossos ETAs, os nossos suportes, né, técnicos. E essas ferramentas, elas são fundamentais nesse tipo de evento porque elas possibilitam o produtor a entender de forma muito clara e objetiva qual é o propósito do nosso portfólio. Então, facilita essa visão de forma clara, né? É didática, simples, né? Didática, dinâmica e inovadora. Então fica aí, né? A dica para quem quiser ir visitar o espaço de vocês no City Farm. Vocês estarão aqui para conversar, tirar as dúvidas, mais um ano com o pessoal, né? Exatamente. Com certeza. Venham nos visitar. Isso aí, fica o convite. Vão se surpreender com o que vão ver. Muito bem, então lembrando, tem episódio completo do que a gente já conversou sobre biosoluções no nosso canal no YouTube, e hoje complementando aí com a participação de um produtor, que a gente conheceu um pouco da realidade deles, e a gente agradece vocês pela participação aqui no estúdio, esperamos vocês para as próximas oportunidades e um ótimo domingo para vocês. Obrigada. Muito obrigado, bom domingo a todos. E agora vamos conferir como fica a previsão do tempo para as cidades aqui da região nos próximos dias. O calor marca esse domingo sobre o oeste do Paraná. Temperaturas altas prevalecem e o tempo segue firme. Mais pancadas de chuva são previstas para o começo da semana, que fazem diminuir os termômetros. Na terça-feira, a previsão é de chuva, com possibilidade de tempestades, de acordo com o CIMEPAR. Já na quarta-feira, o tempo volta a ficar nublado, com chuvas mais leves. Em Cascavel, nesse domingo, o dia é ensolarado, com mínima de 23 e máxima de 34 graus. Na segunda, o tempo fica nublado, diminuindo um pouco o calor, com probabilidade de 95% de chuva. A mínima é de 24 e a máxima de 31 graus. Já para terça, a estimativa de chuva é de 29 milímetros, com máxima de 28. Na quarta, o tempo volta a ficar nublado, com mínima de 22 e máxima também de 28 graus. Hoje em Capitão Leônidas Marques também é dia de calor, com variação de 24 até 37 graus. Na segunda, o tempo fica nublado, com possibilidade de chuva à tarde e máxima de 33 graus. Já na terça, atenção, tem possibilidade de tempestade, com chuva prevista de 66 milímetros, que vai refrescar a cidade. A mínima é de 23 e a máxima 29 graus. Já na quarta, o tempo volta a ficar instável, com leves pancadas de chuva também.
Já na cidade de Maripá, hoje também é dia de calor. Os termômetros podem chegar à máxima de 37 graus. A previsão para a segunda é de tempo nebuloso, com leves pancadas de chuva. A mínima deve ser de 24 e a máxima 35 graus. Na terça, o tempo fica nublado e os termômetros variam de 24 a 32 graus. Já na quarta-feira, a concentração de nuvens ainda permanece alta, agora com temperaturas um pouco mais baixas, mas ainda agradáveis por lá. 24 é a mínima e 30 graus é a máxima em Maripá. Depois do intervalo, o consórcio de mandioca com feijão pode ser uma boa alternativa para aumentar a renda da agricultura familiar. É daqui a pouco. Cada vez mais futuro e possibilidades. Somos saúde, ciência, carinho e amor. Mensagem, emoção e caráter. Somos agro, meio ambiente e inovação. Empreendedores. Somos a capacidade das máquinas e o coração batendo. Somos estrutura e nota máxima. Educação, trabalho e conquistas. Ambiciosos. Somos dedicados e sonhadores. Somos o Centro Universitário FAG. Cascavel e Toledo. Faça parte. Juntos realizamos. City Farm FAG, terceira edição. Agronomia e veterinária, impulsionando o agronegócio brasileiro. Acadêmicos, professores, empresas e produtores congregando conhecimento técnico e científico à realidade do mercado. Nos dias 24 e 25 de novembro, o Centro FAG receberá as maiores marcas do agro nacional em um verdadeiro show de inovação e tecnologia, estrutura para alimentação e atrações para toda a família. Venha participar. City Farm FAG, evoluir e transformar. Nosso agro realiza. Hospital Veterinário FAG, para todos os bichos, todos os horários. Tigres, leões, cavalos, gatinhos ou dogs, pássaros, jacarés, ratinhos ou cobras. O HVet FAG é o maior hospital veterinário do Paraná, o único a oferecer atendimento 24 horas para qualquer animal, independente da complexidade. Conheça nosso Clube do Mascote, vantagens exclusivas para pets e animais exóticos. Se você ama, nós cuidamos. Hospital Veterinário Centro FAG, Cascavel, ligue pra gente, 4533213772. Estudos da Embrapa comprovaram que o consórcio de mandioca com feijão pode ser uma boa alternativa para aumentar a renda na agricultura familiar. No estado do Rio Grande do Sul, essa técnica já está sendo implantada e os resultados estão mostrando que, além da boa produtividade, o sistema contribui com a fertilidade do solo. Para a gente falar sobre o cultivo consorciado de mandioca com feijão, eu converso agora com a Liege Camargo da Costa, que é pesquisadora da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Produção Sustentável do Rio Grande do Sul. Liege, bom dia, seja bem-vindo ao AgroFag. Bom dia, Reinaldo, bom dia aos telespectadores do programa AgroFag. É uma satisfação poder estar aqui com vocês nessa manhã. Prazer é todo nosso. Liege, fala um pouquinho para a gente dessa pesquisa, né, desse cultivo consorciado de mandioca com feijão. Sim. Esse trabalho, ele foi desenvolvido, ele iniciou o desenvolvimento dele na safra agrícola da mandioca em 2021. Ele foi estabelecido no campo em setembro de 2021, né? Por que trabalhar com feijão e mandioca consorciados, né? E a intenção, então, desse trabalho justamente foi dar um aporte de resultados para o produtor da agricultura familiar ou para o pequeno produtor, para provar, né, para mostrar para eles um pouco dos resultados dos sistemas de produção que são utilizados pela agricultura familiar. Então, é nesse sentido, né, visando resultados de produtividade, de viabilidade também da realização desse consórcio, com essas duas espécies, né, que eu diria que são duas espécies altamente importantes do ponto de vista da alimentação, pois são fontes importantes de fornecimento de carboidratos, tanto para a nossa dieta humana, quanto para a dieta animal também, aqui no Brasil. Se for para a gente levantar, para a gente pontuar, assim, quais são as principais vantagens do cultivo consorciado de mandioca com feijão? O que pode ser a produtividade, a proteção vegetativa do solo? Quais são os pontos?
Sim, eu diria hoje que é o uso eficiente da terra, né? Tu tem uma alta produtividade de duas espécies que são significativamente importantes economicamente e nutricionalmente falando, né? No mesmo espaço de tempo, numa mesma área, e tu tem bons resultados de produtividade e de uso efetivo do solo, né? O que significaria isso? Quer dizer que existe um aproveitamento eficiente desse espaço com essas duas culturas de forma produtiva, né? De forma significativamente produtiva para o produtor rural. Tá, e sobre a questão de plantas daninhas, tem alguma vantagem também sobre isso? Sim, tem vantagem também. E essa vantagem de utilizar o consórcio para a diminuição da infestação por plantas daninhas, ela se deu principalmente em razão do quê? Como a mandioca ela é uma cultura que apresenta um ciclo longo, de em torno de até 6 meses, né, até a colheita, ela é uma cultura que leva em torno, pelo menos 3 meses para fechar a linha na área onde está sendo cultivada, né? E como a mandioca ela é plantada com espaçamento entre linha, em média, em torno de 1 metro, nós ficamos praticamente com 3 meses essa entrelinha descoberta, né? Então, seria um ambiente interessante para infestação por plantas daninhas, porque tem uma certa adubação, tem incidência da insolação solar, pode haver competição também por plantas daninhas, né? E a gente aproveitando esse espaço, a gente vai acabar limitando essa incidência solar no solo e vai aproveitar, então, com uma segunda cultura, uma outra cultura, um subcultivo, dentro desse mesmo espaço, dessa mesma área, e vai ter resultados de produtividade para duas culturas diferentes. Uma curiosidade também que fica em relação à colheita também. Como que é a forma da colheita? Tem que ter uma preparação específica? Não. O que a gente leva em consideração para a colheita, né? Principalmente a cultura que foi escolhida. No caso desse trabalho, a gente optou para utilizar 2 tipos de feijão na entrelinha e comparar as produtividades, né? A gente utilizou feijão tipo preto e feijão tipo carioca, que são feijões, esses específicos do trabalho, né? Que foram o Fepagro Garapiá e o Fepagro Triunfo. São 2 cultivares que são desenvolvidas pelos pesquisadores da Secretaria da Agricultura aqui do Rio Grande do Sul. São 2 cultivares bastante adaptadas para a nossa condição de cultivo aqui no Sul e altamente produtivas. Então, foi utilizado esses dois materiais, né, para fazer essa compensação nessa entrelinha que pode ficar até 3 meses descoberta. O que a gente tem de bom com esse consórcio? A gente plantou tanto as manivas de mandioca e o feijão, ele foi plantado na entrelinha na mesma data, né? Nós tivemos um problema de baixas temperaturas, e então esse feijão ele acabou sendo replantado 14 dias depois que passou esse período de baixas temperaturas, mas o formato de plantio foi o mesmo, né? Como foi uma área pequena, menor que 1 hectare, foi feito todo manual. Então, foi plantado as manivas manualmente, e o feijão, na entrelinha, ele foi plantado com auxílio de saraquá, né? Então, ele foi um trabalho bastante manual, em função das 2 espécies ter meios de propagação diferente, né? Mandioca é propagação vegetal, e o feijão é propagado por semente. Então, foi feito desse formato. Para a colheita, que você perguntou, Reinaldo, o feijão, ele completa o ciclo de maturação dele bem antes da mandioca, né? Então, quando as plantas atingiram o estágio fisiológico de maturação, que é quando as plantas, pelo menos a metade das plantas da parcela, já apresentam vagens secas, né? Já se deu o início da colheita. Aí foi feita a colheita também manual na entrelinha, e esse feijão ele foi passado depois numa trilhadeira, né? Do lado de fora da área experimental, e foi feita então a quantificação da produtividade para fins
de publicação dos resultados. Então, a única observação é conhecer o ciclo da cultura para poder fazer essa programação. Por exemplo, nós plantamos na mesma data e colhemos o feijão exatamente no período que a mandioca iria iniciar, então, o fechamento da entrelinha. Com isso, essa área que foi utilizada no consórcio, ela passou praticamente durante todo o ciclo da mandioca coberto, né? Então, nós não tivemos tanto problema de incidência de plantas daninhas. Não foi aplicado herbicidas, né? Mas sim foi feito 2 capinas manuais. E o herbicida, ele só foi aplicado no início, no dia da semeadura, né? Foi aplicado um produto, um pré-emergente, que controlou praticamente nos primeiros dias a incidência, então, a emergência de plantas daninhas. Só um detalhe, importante ressaltar, o pré-emergente que foi aplicado, ele é um produto registrado, né, para a cultura do feijão e para a cultura da mandioca também. Ótimo, Liege, muito obrigado pela sua informação, pela sua participação aqui no programa AgroFag e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço a vocês, muito obrigada. Tá aí, né? Mais um exemplo de consórcio entre mandioca e feijão e o Rio Grande do Sul mostrando aí que é possível. É possível, Antônio. Veja bem, o pequeno produtor, a agricultura familiar, né, ele tem um aumento de produtividade por unidade de área, né? Então, maneira de melhorar a sua renda, né? Então, o pequeno agricultor, esse agricultor familiar, assim, ele vai ter, além desse aumento de renda, vai ter outros benefícios, né? Como proteção da terra, como cuidado com as plantas daninhas, né, que não vai ter mais muita infestação. Quer dizer, pequena propriedade, uma cultura de subsistência, o consórcio é uma solução. Se você quiser rever as reportagens aqui do AgroFag ou indicar o conteúdo para algum amigo, alguma amiga, acesse o nosso canal no YouTube. Todas as matérias estão aqui. Para compartilhar é só clicar nesse link, é bem facinho. Aponte seu celular para o QR Code que está na tela e conheça o canal do programa AgroFag no YouTube. Aproveite para fazer a sua inscrição também. E no Instagram do AgroFag você fica por dentro das novidades em primeira mão. Você pode ver nossos stories, os bastidores das entrevistas e conversar com a equipe de produção sugerindo reportagens que você gostaria que exibíssemos aqui. O WhatsApp também está aberto para receber a sua sugestão. É no 45-3321-3970. Não se esqueça que nós também estamos no TikTok. Então, veja agora como encerraram os preços do agromercado nessa semana. A arroba do boi gordo em Cascavel, R$ 223,00. O quilo do suíno, R$ 6,17. E o quilo do frango, R$ 4,03. E agora chegou aquele momento no programa para a gente conferir alguns destaques das redes sociais e também trazer algumas dicas de cursos e eventos. Falando em evento, já mostramos aqui para vocês, então, esse que vai acontecer a partir do dia 20 desse mês, 20 e 21, então, lá em Toledo, que vai acontecer no Centro de Eventos Ismael Esperafico. Complexo de Enfesamento do Milho, Desafios e Ações. A programação vai contar aí com a importância do planejamento do milho segundo a safra, visando a redução dos problemas com a cigarrinha do milho, que é um grande aí, causador desses problemas de perda de produtividade, né, professor? Muito importante essa reunião aí. Com certeza. E também falar aí sobre a influência do controle químico da cigarrinha, os desafios do manejo, né, dessa praga. E aí você pode conferir esse evento e fazer a sua inscrição no site Agroinformativo. Além desse, trazemos aqui também o curso, né, Leite Instável Não Ácido, Diagnóstico e Prevenção. É um curso realizado pela Embrapa e você pode começar então já o curso agora que está disponível desde ontem, né, do dia 11 e vai até dia 2 de dezembro. Investimento R$ 50,00. Esse curso visa capacitar técnicos e produtores na realização do diagnóstico do leite instável não ácido, o LINA, né, identificação dos principais fatores predisponentes e estabelecer estratégias de prevenção do LINA nas unidades de produção do leite. Beleza? Agora a gente também traz aí a indicação do curso do Senar Sistema de Produção de Leite em Compost Barn.
É um curso que vai ser realizado no dia 30, a partir das 7 horas da manhã, realizado aí pelo Senar em parceria com a Confederação Nacional de Agricultura. É um curso, então, que você tem a possibilidade de fazer online. Para fazer a sua inscrição, tem QR Code na tela e o link. Além desse, também outro curso do Senar e do CNA, Energia Fotovoltaica. Olha só, conheça mais sobre os tópicos aí desse curso, então. Entenda a energia solar, o que é energia solar, né? Como é que, então, serão essas vantagens e as desvantagens desse tipo de sistema na propriedade, geração de energia elétrica solar e sistema isolado versus sistema conectado à rede, né? Então, um pouquinho aí do que vai ser direcionado através desse curso. 30 de novembro, às 8 horas da manhã. 30 de novembro, às 8 horas da manhã, também tem o curso de aquaponia residencial. Bem interessante, então, aí, né, para trazer mais uma opção para quem também faz parte aí da área urbana, né, pode fazer na área residencial, mas também nas propriedades rurais. Ao final dessa capacitação, espera-se que os participantes sejam capazes de identificar os principais fatos aí históricos relacionados à aquaponia no Brasil, até reconhecer que a aquaponia é uma ferramenta para auxiliar no ensino aí de diferentes disciplinas, por exemplo, também. Muito bacana, um curso aí realizado pela Embrapa. Temos também o 8º Encontro Nacional da Cultura do Milho, que vai acontecer no dia 22 e 23 desse mês em Rio Verde, lá em Goiás, mas esse evento é híbrido, então você pode participar, fazer a sua inscrição. Começa às 8 horas da manhã no dia 22 e vai até às 6 da tarde do dia 23. Agora a gente tem os destaques aí das redes sociais. Nessa semana teve Summit, né, prof? Sim. O Summit, que é um evento do Centro FAG para trazer inovações e também soluções de problemas. Então, aí, alguns acadêmicos do curso de agronomia, pessoal empenhado aí em trazer soluções, novas ideias para gerar mais renda também, né? E empreendedorismo. E o grupo de acadêmicos que está saindo agora, né? Vão se tornar profissionais. É isso aí, é isso mesmo. Vão sair já, né, da graduação com os olhares para o mercado de trabalho mais ampliados. Muito bem. Agora uma foto das mulheres do agro da Colônia Esperança, aqui no interior de Cascavel, tomando aquele cafezinho da tarde. Você vê só que coisa boa. E parece numa chácara especial, né? É, isso aí, é uma chácara muito especial. O pessoal que está em casa consegue acompanhar aí, né, cheio de naturezas, rosas. Um abraço para todas as mulheres que estão aí nessa foto, são muito especiais. Vamos para as próximas, então. Falando em mulheres no agro, né? Nessa semana também foi realizado mais um encontro do Semeando Juntas, que é esse grupo de mulheres da região aqui de Cascavel, né? E demais cidades ao redor, que se reúnem para discutir um tema interessante voltado para soluções para o agro. Então, esse último encontro tratou aí de biosoluções também, né? Dos biológicos, na verdade. Que biológicos não são todos iguais. Muito bem. Aí também recebemos uma foto lá da cidade de Boa Vista, da Aparecida, em um curso realizado pelo Senar, lá no sítio da Vera Amilcar. Ela que mandou essa foto pra gente, ela e o esposo dela realizam aí em parceria com o Senar um curso de doma para quem tem interesse nessa área. Com essa foto nós encerramos as nossas redes sociais. E professor, te vejo no domingo que vem, uma ótima semana para o senhor. Até domingo que vem, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. A gente se vê no próximo domingo.